Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 8. Hoje é a parte de terça-feira, dia 17. Vamos falar sobre a lição que fala sobre a fuga, depressão e fuga. A Organização Mundial de Saúde já admitiu que a doença número 1 do mundo é a depressão. Superou até as doenças cardíacas, por incrível que pareça. Afeta mais de 300 milhões de pessoas no ano. É a chamada de doença silenciosa. Os seus sintomas eles mostram uma escalada que chega depois a paralisar a pessoa de forma social, de forma espiritual, de forma mental. A depressão pode vir depois de muitas experiências traumáticas e relacionadas com o emocional da pessoa. No livro de Provérbios, capítulo 30, Salomão fala de um pequeno animal chamado daimão. O daimão é assim, parecido com um porquinho da Índia. E esse é um animal assim muito simples, simplório, que vive nas montanhas, tá? O daimão, ele tem aproximadamente assim uns 15 centímetros, o tamanho do porquinho da Índia. Ele é muito parecido com um roedor e foi caracterizado de o coelho das rochas. É extremamente vulnerável ao ataque dos seus predadores. Entre seus inimigos estão ali a águia, está ali, por exemplo, as raposas, os leopardos, as cobras, os cães e outras criaturas de rapina como o mangusto. Então, o daimão, ele, assim, para sobreviver, ele consegue fazer sua casa nas fendas das rochas. E ali ele se protege. Ele geralmente faz assim, perto de um lugar bem íngreme, onde não dá para nenhum predador subir. E ali, então, numa fenda da rocha, ele faz, então, a sua habitação. De maneira que quando ele se vê ameaçado, ele corre para aquela fenda, para o seu esconderijo, e nenhum predador consegue entrar. Então, podemos dizer, se nós compararmos a nossa vida com o daimão, nós somos muito parecidos com o daimão, porque nós somos susceptíveis assim, a muitos perigos, as doenças, a depressão, as tentações, as guerras, aos acidentes e mesmo a solidão, que nos afeta certamente de maneira assim muito contundente. As doenças hoje, por exemplo, conseguem nos deixar prostrados. A cada dia nós temos uma doença nova, e quando uma pessoa não tem doença, eu vi agora mesmo uma irmã dizendo assim: eu estava bem, tudo em ordem, caí no banheiro, caí sobre o ombro, quebrei o ombro. Puxa vida, estava tudo bem. Um tombo, uma coisa simples, de 5 segundos, a pessoa já, e algumas pessoas não conseguem nem sobreviver a um tombo desse dentro do banheiro. Então é preciso ter muito cuidado. Nós precisamos encontrar um caminho para sobreviver, como essa pequena criatura consegue encontrar. Nós podemos dizer que nós também temos uma rocha, na qual nós podemos nos abrigar, nos esconder. O próprio Cristo é essa rocha. Confiar nele não nos isenta dos problemas da vida, mas nos dá proteção para a nossa alma e descanso para a nossa vida. Hoje nós encontramos muitos cristãos sofrendo de depressão e tomando remédios controlados e se envergonham por isso, porque a maioria das pessoas acham que depressão é frescura, é falta de fé. Até eu li uma meditação de um pastor que achava que frescura era falta de fé. Quer dizer, que depressão era falta de fé. E ele então disse assim: como é que eu vou explicar para as pessoas que depressão não é uma doença? Ele disse assim, ele escreveu na meditação: eu estava me preparando para pregar numa grande igreja. Eram 6 horas da manhã quando eu acordei naquele sábado. E disse: vou fazer uma corrida em volta de 3 quarteirões. Ele escreveu assim: irmãos, eu comecei primeiro a caminhar 3 quarteirões. De repente, eu me vi chorando e eu andei 52 quarteirões. Chorei como uma criança e não sabia por quê. Dizia ele: eu estava com depressão. Aí então percebi que eu precisava do poder de Deus para a libertação. Na Bíblia existem muitos relatos de pessoas tristes, depressivas e até mesmo alguns profetas. Um deles foi o profeta Elias, que depois de uma batalha emocional e espiritual ficou completamente depressivo e foi se esconder com medo de ser morto pela rainha Jezabel. É até estranho, um profeta que mostrou tanto poder, de repente se vê assim depressivo e com medo de ser morto pela rainha Jezabel. A pergunta número 4 diz assim: depois de realizar milagres poderosos, por que Elias fugiu? E a resposta está em 1 Reis 18, verso 1. Diz: eis que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva, muita chuva sobre a terra. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel
e os reuniu no Monte Carmelo. Então Elias restaurou o altar do Senhor e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E disse Elias ao povo: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum escape. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. E Elias subiu ao Monte Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto por 7 vezes entre os seus joelhos, até que os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Ainda em 1 Reis 19, de 1 a 4, diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Então Jezabel mandou dizer a Elias: assim me façam os deuses, se amanhã, a estas horas, eu não puser a tua vida como a de um dos meus sacerdotes de Baal. O que vendo, Elias se levantou para escapar com vida e se fugiu, e foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse Elias: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então se deitou, mas um anjo o acordou e disse: levanta e come. Então, para a pergunta, depois de Elias realizar tantos milagres, por que Elias fugiu? Elias, a resposta é: Elias, ele viu descer fogo do céu, ele orou e a chuva caiu, mas depois ele soube que Jezabel queria matá-lo, e estressado, fugiu apressado, com medo de morrer, e pediu que Deus o matasse. Ele não queria que Jezabel o matasse, queria que Deus o matasse, como se isso fosse uma saída honrosa. Elias participou de um dia exaustivo. Participar da morte ali dos profetas foi desgastante. Primeiro ele se encontrou com o rei Acabe. Foi uma discussão assim acirrada, onde Acabe acusava Elias de ser perturbador de Israel. E Elias dizia: você que é perturbador, você que casou com uma mulher idólatra. E a discussão ficou acalorada. Então Elias propôs: vamos então fazer o seguinte, nos encontraremos no Monte Carmelo, você e seus profetas de Baal, e eu vou então com o meu Deus. Nós vamos fazer um teste, que o melhor Deus vai provar que é Deus de verdade. Foi desgastante. Elias vira aqueles profetas ali se matando, se rasgando, se cortando, para que Baal respondesse, e Elias até zombou deles de forma sarcástica: gritem um pouco mais, quem sabe o vosso Deus está dormindo. Pois Elias restaurou o altar, fez toda aquela aparelhagem para que ele pudesse orar, e fogo do céu desceu, e foi consumido o altar, foi consumido o holocausto, foi consumida a água. E Elias então disse: agora vamos matar todos os profetas de Baal. Mataram 850 pessoas. A Bíblia diz que Elias participou ativamente nesse processo. Isso com certeza desgastou Elias, ver aqueles homens gritando, chorando, implorando. E Elias, mesmo que fosse por uma boa causa, ele se desgastou, se estressou, matando os profetas de Baal. Então, ele vendo a morte daqueles homens tão de perto, quando Jezabel disse que ia matá-lo, ele então teve medo, porque a cena que ele viu da matança dos profetas, com certeza o abalou de forma emocional, e Elias fugiu. E fugiu porque ele não tinha mais condições emocionais de enfrentar a rainha Jezabel. Hoje muitas pessoas passam por situações traumáticas, perdem entes queridos, perdem parte dos membros com uma doença degenerativa, recebem notícias de que estão com câncer ou outro tumor, recebem a notícia de que parentes morreram. A gente vê celebridades que a gente gosta morrendo também. E isso vai nos dando assim um peso emocional. De repente a gente está chorando, não se sabe por quê. Eu conheci um engenheiro, o homem ganhava mais de 50 mil por mês. Ele amava a mãe dele, todo dia passava na casa da mãe dele. Mas um dia alguém chegou e disse: sua mãe morreu. O choque foi tão grande que ele acabou caindo em depressão. Enterrou a mãe, depois de 2 meses caiu em depressão. E ele da depressão passou para a síndrome do pânico. Ficou 5 anos trancado dentro de um quarto, não saía para nada. Um homem de uma capacidade impressionante. Jesus Cristo curou esse homem. Conseguiram levar esse homem para um culto. E ali no culto ele encontrou Jesus Cristo e foi liberto da depressão. Por isso hoje as pessoas fogem para muitas coisas. As pessoas fogem para a geladeira, começam a comer de forma exagerada. Eu conheci uma irmã que em depressão comia 50 pãezinhos franceses numa tarde. 50! Ela ia passando manteiga e comendo, passando manteiga e comendo. Chegou a pesar quase 140 quilos.
porque a obesidade acabou vindo como consequência dessa fuga que ela teve para a alimentação. Muitos querem fugir para as baladas para ver se nos prazeres da noite consegue esquecer aquilo que está consumindo a pessoa, consumindo a sua energia. Muitas pessoas fogem para o trabalho, tentam trabalhar demais. Isso acaba minando também a sua resistência. Muitos fogem para os remédios calmantes, ansiolíticos, na intenção de que isso vai resolver o problema. Aí descobre-se que nada resolve os problemas, porque só existe o descanso para a alma em um ser, que é Jesus Cristo. Ele é a grande saída, Ele é a nossa rocha. Ellen White escreveu em Medicina e Salvação, na página 203, o seguinte: podemos ir a Deus em fé e humildade, e pleitear com Ele, até que nossa alma seja levada a tão íntimo relacionamento com Jesus, que podemos depositar nossos fardos aos seus pés. Ir a Jesus, confiar que Ele pode nos curar e depositar nossos fardos aos seus pés. A fuga de Elias é uma lição para todos nós. Não adianta fugir, tem que ir para os braços de Jesus. Que Deus te abençoe, que haja uma bênção para o teu coração e a tua vida. Amém. Vamos orar. Deus querido, obrigado pelo estudo de hoje. Possamos entender que a fuga deve ser para os teus braços. Só o Senhor tem a solução para os problemas da nossa alma. Ajuda-nos a entender isso e a recebermos a cura em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. E a terça-feira seja abençoada para você. Amém.